Vamos lá, tem uma criança que não tem diagnóstico, ela está na escola e começa a ser a desconfiança. Qual é o papel da professora dessa criança, de um estagiário, dos profissionais não médicos? Porque esse diagnóstico é uma prerrogativa médica. Uhum. Sim. Do psicólogo também. Do psicólogo também. O psicólogo, ele é autorizado hoje a fazer diagnóstico. Essa criança que está inserida aí nessas escolas, suponhamos que não tenha psicólogo lá. Sim. Tá? Mas tem uma professora que está lidando com essa criança o tempo inteiro. Qual é o lugar desses profissionais da educação no diagnóstico? Primeiro, de fazer um alerta aos pais, Sim. né? Porque a gente já entende que muitas das vezes existe... Porque assim, até os 5 anos, uma desatenção e falta de concentração, ela é normal, ela é esperada da criança. Não deve haver diagnóstico até aí, é isso? Não, a gente evita esse diagnóstico, né? Claro que alguns casos são feitos, porém, evita ao máximo e prolonga a observação dessa criança. Tem uma média proposta a partir de? A partir dos 6 anos. 6. Que a gente vai fazer aí diagnóstico. Quando um profissional da educação, ele observa que a criança ela apresenta um comportamento mais inquieto, um comportamento mais agressivo, impulsivo, que ela tem muita dificuldade de dar uma devolutiva ao que é pedido, ela precisa fazer uma observação com os pais. Fazer o primeiro contato de, olha, a gente está notando isso, talvez você seja necessário levar para um profissional, e esse profissional da saúde vai fazer uma avaliação. Muitas das vezes, a princípio, é uma avaliação psicológica, né, com o psicólogo. O psicólogo depois vai fazer um encaminhamento para um psiquiatra, que vai começar a encaminhá-lo para outras áreas. Lá no espaço, por exemplo, Paulo, Sim. É como se fosse um caminho. Passou pela Jordana, a Jordana identifica que muitas das vezes existe algum comportamento ou algo muito relacionado com o TDAH, ela encaminha para o neuro, para o neuro fazer a avaliação. Neuropediatra. No neuropsicólogo. Neuropsicólogo. É isso, que vai aplicar os testes, Sim. que vai ter esse acompanhamento, que vai dar pra gente 99% de uma veracidade de que existe algo ali que a gente precisa trabalhar. Né? Esse neuro solicita muitas das vezes uma visita escolar do psicopedagogo, Sim. que é eu que faço essa visita. Então, eu vou nos turnos de cada criança fazer a observação dessa criança no contexto escolar. Como é o comportamento, como é a interação, como é que ela se apresenta, quais dificuldades que ela se apresenta com cada professor. Então, eu faço essa visita. Depois a gente monta um relatório, tanto para a Jordana quanto para os pais, e dá uma devolutiva do que é apresentado, tanto no neuro quanto do psicopedagogo. Né? E aí, a partir disso, a gente começa o trabalho, que é realmente fazer um planejamento com o que se é observado, que muitas das vezes também tem o exame do PAC, né, que é com a fono, para trabalhar em cima do que a criança apresentou de dificuldade. Sim, ou seja, tudo que você está colocando, essa cadeia de dados que são levantados pela criança são dados que são levantados para o diagnóstico. É isso? O diagnóstico é feito com base nesses dados. Bora fazer o sumário que você disse aí. A avaliação clínica... A avaliação psicológica, né? Que vamos dizer que seria o início, que muitas das vezes começa por aí. Depois a psiquiátrica, sim. A neuropsicológica. A avaliação psiquiátrica é uma avaliação clínica. Sim, uma avaliação clínica. Uma avaliação de sinais e sintomas. Isso. Relato de sinais e sintomas. Às vezes pede exames, né, de coração, sim, porque alguns medicamentos trazem um taque cardíaco. Então é importante avaliar isso também. Né? Isso, sim, avaliar isso. Taxas, nessa parte vai ser bem complexo, né? Sim. Vai ter esses exames biológicos, isso. Sim. Os psiquiatras chamam de semiotécnica armada, né? Essa parte laboratorial. O neuropsicólogo vai aplicar escalas, testes, avaliações que vão fornecer dados bem preciosos, né? De desempenho cognitivo, e você vai coletar dados da escola. Em loco. Isso. E fazer, a partir dos dados que foram coletados, entender quais são as funções executivas, muitas das vezes, da criança prejudicada. Gabi, só uma curiosidade. Quando você vai à escola, como é que vocês levantam esses dados? Só a partir de observação? Ou você tem diálogo com a professora, direção da escola, família?
Sim, Onde é que entra o lugar? Onde é que entra a família aí? A gente tem... Esse levantamento de dados. Antes de eu fazer a visita escolar, eu tenho um primeiro momento com a família. Certo. Para entender qual é o contexto dessa criança dentro do lar, Sim. né? Porque às vezes a criança apresenta um comportamento na escola que não apresenta dentro de casa. Sim. Apresenta dentro de casa e não apresenta na escola. Quando isso acontece, você enfraquece esse diagnóstico, não? Aí a gente também tem um momento com a própria criança. Sim. Sim, por exemplo, se ela tiver essa discrepância de comportamento, é importante observar ela dentro do contexto de como é que ela vai fazer. Porque aí ela vem para o momento comigo. Sim. É como se fosse uma entrevista. E eu vou fazer as entrevistas observando como é esse comportamento. Para que não seja tão diferente, né? Por que ela é assim em casa? Muitas das vezes, talvez porque o pai ou a família é mais autoritária, puxa mais, exige mais, então ela se comporta mais. Então isso também é observado tanto na entrevista e vendo a necessidade, tendo a criança também no contexto clínico. Sim, eu fiz essa pergunta quando há uma discrepância muito grande de comportamento da criança em casa, escola. Eu fiz essa pergunta porque eu lembro que no DSM-5, né, agora TR, na versão corrigida, dentre os critérios diagnósticos, um deles diz o seguinte, que a criança precisa apresentar um conjunto de comportamentos disfuncionais em 2 ambientes ou mais. Isso mesmo. Não é isso? Não faz nenhum sentido um diagnóstico TH se essa criança, por exemplo, se comporta muito bem, presta atenção muito bem, digamos, na escola, tem bom rendimento escolar, mas a família está preocupada porque em casa ela não para quieta. Então tem alguma coisa aí. Isso mesmo. No ambiente familiar, né? E que a gente precisa observar. E que precisa ser observado. Por exemplo, quando a criança se concentra demais em casa e na escola não. Aí a gente vê, será que ela está tendo muito uso de tela? Será que ela está tendo muito acesso a jogos online? Então isso também é observado, isso também é visto. Porque realmente, a gente não quer que seja algo muito banal. Sim, a gente precisa então ter muita confiança no que está fazendo em relação àquela criança, porque querendo ou não, vai ser algo que ela vai levar. Né? Muitas das vezes tem pessoas aí que vai tomar medicação pro resto da vida. Então isso precisa estar, vamos dizer, muito afirmado e tendo uma base muito importante.